Você já assistiu um filme que mais parece uma pintura em movimento? Que em vez de contar tudo, faz você sentir? A Lenda de Oak é exatamente isso, uma experiência sensorial quase meditativa que te convida a ouvir o silêncio, a observar o mundo e mergulhar num universo onde menos é mais. Logo nos primeiros minutos você percebe aqui o som das árvores, o olhar dos personagens e a presença do desconhecido. Tudo fala mais alto do que os próprios diálogos. Aliás, são poucos e quando acontece são simples, quase sutis. Mas não se engane, é nesse silêncio que o filme constrói um dos clímax mais inesperados dos últimos tempos. A tensão vai crescendo devagar, como uma trilha que você sobe, sem saber onde vai dar. A gente sente que algo ruim pode acontecer a qualquer momento, mas o que realmente acontece é bem diferente. O filme ele foge dos clichês, especialmente daquele velho formato humano versus criatura. O filme foge dos clichês, especialmente daquele velho formato humano versus criatura mística ali. Aqui a relação é outra, é mais íntima, mais humana até. Mas para entender o que a lenda, mas para entender o que faz a lenda de Oak ser tão especial, é preciso olhar além da história. Porque sim, a trama é simples e talvez para alguns até lenta. Mas essa lentidão não é falha, é escolha, é uma recusa se encaixar nesse molde atual de filmes que parecem feitos para prender a atenção por obrigação e não por conexão. Esse aqui te convida a estar presente, a prestar atenção no que não é dito, nos olhares, nos gestos, no que está em segundo plano. E é curioso como, mesmo com tão poucos diálogos, a gente sente que conhece aquelas pessoas que já viveu algo parecido, porque o filme acerta justamente onde muitos erram. Ele confia no espectador que você vai entender, que vai sentir que talvez no silêncio você se escute também. A construção do universo também merece destaque. O ambiente é vivo, é cheio de alma, flechas densas, planícies geladas, vilarejos com tradições próprias. Tudo é apresentado com um cuidado quase artesanal e isso faz diferença, porque quando é ambientado, a ambientação é feita com verdade, a gente acredita naquele mundo. E acreditar nesse mundo é essencial para entender o peso da jornada da Yuri. E falando nela, a trajetória da Yuri é uma das coisas mais bonitas do filme. Ela começa como alguém perdido, não só no sentido geográfico, mas emocional. Ela está em busca de algo, mesmo sem saber exatamente o que. E ao longo da jornada, o que ela encontra não é só o Oki, é uma nova forma de olhar para o outro, de entender o que é empatia, conexão e até o que é amor. Não aquele amor de romance, mas o amor mais profundo, mais bruto, aquele que a gente sente por algo que a gente nem entende direito, mas que sabe que precisa cuidar. E isso, aliás, é o fio condutor de tudo, porque cuidar é a palavra que talvez mais define esse filme. Cuidar da criatura, cuidar da família, cuidar daquilo que o mundo moderno vive tentando fazer a gente esquecer, a nossa sensibilidade. No fundo, a linha de Oki fala sobre algo que todos nós entendemos: família, perdão e a dificuldade e a beleza de tentar se entender. A dinâmica entre os outros membros da família é o coração pulsante do filme, e todos os atores entregam atuações incríveis. William Dafoe, o nosso eterno Duende Verde, brilha como o pai da protagonista, um personagem complexo, muitas vezes tóxico, mas movido por um desejo desesperado de proteger quem ama, mesmo que por vezes de uma maneira ali até tóxica, né? E da pior forma possível. A Emily Watson, como a mãe, é o contraponto. Ela é quem nos ajuda a entender os Okis e o mundo ao redor deles com mais sensibilidade. E claro, tem a Yuri, né? Interpretada pela Helena Zengel. Ela carrega o filme com uma atuação poderosa e contida, uma adolescente cheia de angústias, tentando encontrar seu lugar e sua voz, em meio ao caos silencioso que cerca ela. É um arco coerente, sincero e profundamente tocante. E o bichinho, o Oki é um espetáculo à parte. Visualmente lembra um pouco Yoda, do universo Star Wars, um trabalho de CGI muito bem feito, que consegue dar personalidade e alma à criatura, sem exageros. A trilha sonora também merece uma menção aqui. Ela é sutil, mas presente. Não tenta manipular a emoção do espectador. Ela acompanha, respeita, é quase como um sussurro
no fundo da alma, quando tentando guiar a gente para dentro daquela jornada sem nunca se impor. E a música é feita para sentir, não para ouvir de forma consciente o tempo todo. E isso contribui demais para essa atmosfera quase hipnótica do filme. Visualmente o trabalho é espetacular, mas não é aquele espetáculo de blockbuster cheio de cenas explosivas e cores gritantes. É um espetáculo natural, de luz, de sombra, textura. A fotografia parece feita para você respirar junto com o filme. Cada plano é pensado para que a paisagem também conte a história, para que o espaço ao redor dos personagens diga tanto quanto os próprios personagens. E talvez o mais impressionante seja como tudo isso se costura de uma forma tão orgânica, nada parece forçado, não tem aquele sentimento de filme querendo ser arte. Não, aqui é tudo fluido e sincero. É como se os criadores tivessem confiado no próprio material e dito, a história se sustenta sozinha. E sustenta. Tem uma cena específica que ficou comigo, não porque ela seja cheia de efeitos ou porque tenha um grande plot twist, mas justamente porque é simples. A Yuri e o Oki sentados juntos, olhando o horizonte, sem dizer uma palavra, só respirando o mesmo ar. E é ali, é naquele silêncio compartilhado, que você entende tudo, que a conexão se estabeleceu, que a confiança foi construída e que no fundo, não importa se são de mundos diferentes, eles se escolheram. Essa escolha mútua, aliás, é uma das coisas mais bonitas do filme, porque é fácil amar o que é familiar, o que se parece com a gente, né? O difícil é se abrir para o diferente, para o estranho, para o que causa medo. A Lana Dioki fala sobre isso também, sobre olhar o outro eh, com essa visão, com empatia antes de apontar o dedo, sobre escutar antes de falar, antes de agir, sobre dar espaço para o que é novo florescer. E isso, de novo, bate de frente com o que vivemos hoje. A gente está tão condicionado a julgar rápido e passar para a próxima que esquece como é importante ficar numa conversa difícil, ficar numa ideia incômoda, ficar num filme que não entrega tudo de bandeja, porque é nesse ficar que a gente cresce. Agora, se a gente parar para analisar com mais calma, Lenda de Oak também é um filme cheio de camadas. Por trás da estética contemplativa tem ali temas sociais, tem filosóficos e até políticos sendo trabalhados de uma forma sutil, mas bem potente. E talvez o mais forte deles seja justamente o da alteridade. A capacidade de olhar para o outro e reconhecê-lo como um ser tão legítimo quanto nós, mesmo que seja completamente diferente. O Oki, como criatura, é o símbolo máximo disso. Ele é o estranho, o diferente, o que vem de fora. E a princípio tudo nele gera medo, repulsa. A vida inteira foi construída sobre essa ideia. O que não entendemos, admiramos, mas Yuri quebra isso. Ela vê o que ninguém quer ver, e nesse gesto tão pequeno e tão corajoso está a semente da transformação. Isso toca num ponto muito atual. Quantas vezes na nossa sociedade a gente trata com violência aquilo que não compreende? Pessoas, culturas, modos de vida. O filme não dá um discurso direto sobre isso, e é justamente aqui que mora sua força. Ele mostra, ele propõe, ele convida a pensar. E tem também um olhar filosófico mais íntimo sobre o amadurecimento, sobre sair do papel de espectador da própria vida para se tornar agente. A jornada da Yuri é sobre isso. É um rito de passagem onde ela vai de adolescente retraída para alguém que age, que escolhe, que sente com profundidade. E não é uma transformação hollywoodiana, cheia de frases de efeito. Ela é humana, silenciosa, gradual e real. Outro ponto que o filme toca com muita delicadeza é o da estrutura familiar. Nada ali é idealizado. A família da Yuri é totalmente disfuncional, como muitas são. O pai, com sua rigidez, representa uma geração marcada pelo medo, pelo trauma, pela ideia de que proteger é controlar. A mãe, com sua escuta, aponta para o futuro, uma criação baseada em empatia, em abertura. E o irmão, como ponte entre esses dois lados, mostra que a mudança é possível mesmo quando tudo parece bem preso ao passado. Se a gente for buscar paralelos, dá para citar várias obras que seguem essa linha sensorial intimista. A Árvore da Vida, do Terence Malick, por exemplo, também é uma meditação sobre
A Infância, a Família e o Tempo. A Tartaruga Vermelha da Ghibli é outra que é um filme ali quase sem falas, mas é carregado de emoção e simbolismo também. E claro, o Princesa Mononoke, né? Que como o Oki também discute a relação entre homem e natureza. E entre destruição e reconciliação, né? Mas tem algo que diferencia a lenda de Oki. Ela faz tudo isso com um pé no realismo mágico, mistura lenda e cotidiano com uma naturalidade rara, e isso amplia ainda mais o seu impacto cultural. Porque num mundo saturado por narrativas previsíveis, com fórmulas que se repetem até cansar, um filme como esse se destaca justamente por ser o oposto. Ele vai contra o fluxo, não quer te entreter, quer te tocar. Ele não quer, ele não quer te explicar, ele quer que você sinta. A Lenda de Oki não é só um filme, é uma vivência, um lembrete suave e ao mesmo tempo brutal de que o silêncio também comunica. E que nem tudo precisa ser explicado ou legendado para ser sentido. Em tempos onde a pressa virou rotina e paciência um artigo raro, o filme nos propõe algo quase revolucionário: parar, observar, respirar. Vivemos numa era em que tudo precisa acontecer agora. Cada história precisa de uma reviravolta por minuto, cada imagem um impacto, cada momento um espetáculo. E nesse ritmo frenético, esquecemos que a beleza, muitas vezes, está no simples, no que é construído aos poucos, não no que grita por atenção, mas no que permanece com a gente. Justamente por não ter tentado ser mais do que era. A Lenda de Oki desacelera desse mundo. Ele nos tira da lógica do algoritmo, do consumo instantâneo e nos leva de volta a uma forma mais orgânica de contar histórias. Uma forma que exige escuta, presença, entrega, que não quer nos impressionar, quer nos tocar. E é isso, galera. Depois me conta aqui o que ficou com você desse filme, porque no fim das contas é isso que importa. Não o que o filme disse, mas o que ele deixou. Você já assistiu? Comenta aqui embaixo o que você achou. Já deixa seu like, compartilha aí com seus amigos e segue a gente para mais conteúdo.